Bom, falando um pouco da questão 2, a gente tinha o item A que pedia para relacionar, né, a imagem verbal, desculpa, o texto verbal com o texto visual, né? Então, a imagem com o texto. Né, 1 milhão e meio de crianças morrem todo ano por beber água poluída. Então, essa questão ela tinha três elementos fundamentais, né? Então, ela valia 3 pontos, o aluno tinha que abordar essas três questões, essas três partes. A primeira, ele tinha que, de alguma forma, nomear essa relação, né? Seja por modo de falar nome, né? Com uma complementaridade, um reforço, algo do tipo, ou a partir de verbos, né? Então, a imagem complementa o texto, ela reforça o texto, algo do tipo. Então, isso era um ponto. Ele tinha que falar que a imagem, ela tem um desenho de uma bomba, né? Era a água fazendo o desenho, né, de uma bomba, que é uma causadora de muitas mortes, e fazer essa relação que a água poluída também causa mortes. Então, existia uma relação de comparação entre as duas, né? Que ambas causam muitas mortes, né? Tanto a bomba quanto. Como se a água poluída fosse uma bomba, né? Tem mais ou menos essa ideia. Então, o aluno tinha que trazer tudo isso para receber os 3 pontos. Geralmente tem desconto quando o aluno não faz essa relação muito bem, ele não fala que a bomba causa morte. Ah, mas é óbvio. Você tem que fingir que não é óbvio, né? Você tem que fingir que o examinador é idiota. Então você tem que falar que a bomba, sim, causa mortes da mesma forma que a água poluída causa mortes, né? Tem que fazer essa relação bem feita, senão você não prova que você interpretou, né? A imagem. Na beira mais tranquila, pedia o que ela quis dizer com doenças que deveriam ter ficado há muito tempo nos livros de história. O cerne aí era livros de história, né? O que eles representam? Nesse caso, não é só o passado, né? Mas falar que essas doenças deveriam ter sido erradicadas, né? Que por conta do que a gente tem hoje em dia em relação à evolução da saúde, tecnologia, elas não deveriam mais existir, né? Os alunos que tiveram desconto foram poucos zeros, né? Mas quem teve desconto foi porque falou apenas que o governo deveria investir, né? O governo deveria investir em saneamento, mas ele não falou para mim o que tem a ver com isso com os livros de história, né? Então, se o aluno não apontou para o passado, ele apontou para um futuro aí, ou só ficou no presente, ele não provou para mim que ele relacionou a palavra, né, a expressão livro de história com algo que ficou no passado e que a gente só estuda porque a gente não vive mais, né? Ele não é uma coisa que a gente está vivendo, mas sim que a gente estuda como algo que, né, ninguém mais, mas que não é o caso, né? As pessoas ainda vivem essas doenças. Então, tinha que ter essa relação aí bem clara, tá?